Oi pessoal, bom dia. Hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ciência política, lembrando que nós já encerramos os estudos sobre a unidade 2, sobre separação de poderes, tá? Nós vimos a teoria geral da separação de poderes e os poderes em espécie, o legislativo, o executivo e o judiciário, e hoje vamos entrar efetivamente na unidade 3, sobre formas de Estado e formas de governo. E aí eu lembro que nós já tratamos sobre formas de Estado em sala de aula. Nós vimos que existem duas formas de Estado, a forma de Estado unitária e a forma de Estado federal ou federativa. A forma de Estado federal é a que é adotada aqui no Brasil desde 1891, que se caracteriza pela descentralização político e administrativa e em que há autonomia dos Estados-membros, por exemplo, e também dos municípios. Isso acontece aqui no Brasil, acontece nos Estados Unidos, acontece na Alemanha, na Austrália também, e se caracteriza justamente por essa divisão de atribuições. Elas não ficam concentradas nas mãos apenas do governo central, elas são divididas e existe uma autonomia financeira, administrativa, política, né, como nós já vimos, conferida aos entes federativos. Isso ficou muito claro aqui no Brasil durante essa crise do coronavírus, em que houve divergência entre a forma de lidar com essa crise, né, com essa pandemia, em relação ao governo federal, em relação aos Estados-membros e alguns municípios. Isso acontece porque a gente adota a forma de Estado federativo e na forma de Estado federativo, os Estados-membros têm sim autonomia administrativa, política e financeira para tratar sobre assuntos como direito à saúde, tá certo? Isso vocês vão ver de forma mais detalhada em direito constitucional. Nos países que adotam a forma de Estado unitária, isso não acontece. As decisões elas partem sempre do governo central, e não vai existir essa divisão política administrativa. Isso acontece, por exemplo, em países de pequeno território, como na França, na Europa em geral, a maioria dos países adota a forma de Estado unitária, tá bom? Isso nós já vimos, tá? Foi só uma breve introdução. Nós vamos entrar agora nas formas de governo. O que são as formas de governo? Lembra que a gente viu nas nossas primeiras aulas de ciência política a diferença entre Estado e governo? A gente viu que o conceito de governo era um conceito dinâmico. E o governo, gente, é o que se altera ao longo do tempo. Então, o governo, ele administra os negócios do Estado por um determinado período. E enquanto o Estado, ele é o mesmo desde quando ele nasceu, desde quando ele foi criado. Por exemplo, o Brasil, desde quando se tornou independente, desde que se tornou independente em 1822, o Brasil é o Brasil, certo? E ele tem os seus elementos constitutivos, que são soberania, povo e território. Isso a gente já viu. Os governos é que vão se alterando com o tempo. Então, a gente pode ter um governo mais liberal, um governo de esquerda, um governo de direita, um governo conservador, né? O que vai alterando é o governo e não o Estado, tá? O Estado brasileiro, ele é o mesmo desde quando ele se constituiu. E nós vamos estudar hoje as formas de governo. O que é que são as formas de governo? São as formas pelas quais os governos vão se alterando. Como é que acontece a alteração de um governo para outro? Como é que o Estado brasileiro regulamenta a alteração de um governo para o outro? É isso que a gente vai estudar nessas formas de governo. Atualmente existem duas formas de governo, que são a monarquia e a república. Vou começar falando da monarquia e depois eu vou falar das características da república. Bom, a monarquia, gente, ela foi a forma de governo que primeiro surgiu, tá? Juntamente com o surgimento do Estado moderno, e a gente vai lembrar das primeiras aulas de ciência política, lá no século XII e tudo, com o fim do feudalismo, com o fim do Estado medieval e o advento do Estado moderno, surgiram as primeiras monarquias, tá? E essas monarquias, elas eram absolutistas de início, né? Elas tinham poder realmente concentrado nas mãos do monarca, não havia separação
de poderes, não havia uma constituição que limitasse os poderes do monarca. Então, a monarquia foi a primeira forma de governo que surgiu no Estado moderno. A república, ela já veio surgindo anos depois, tá? O marco temporal do surgimento da república no Estado moderno é a Revolução Francesa, tá certo? Isso já no fim do século XVIII. Então, no início, havia apenas as monarquias. E as monarquias tinham a característica de serem monarquias absolutistas. Quais são as características dessa forma de governo monárquica? A primeira característica, gente, é a hereditariedade, certo? Isso quer dizer que o governo vai passando dentro de uma linha de descendência na mesma família. Vai passando de pai ou de mãe para o filho, certo? Então, no caso da Inglaterra, isso fica muito claro. Vocês devem saber que quando a rainha falecer, a monarquia vai ser passada para o filho dela. E aí, quando o filho dela falecer, ou de repente abdicar, vai passar para um neto mais velho, né? Que é o príncipe William. Então, existe toda uma linha de descendência que existe em países que adotam a monarquia, como a Inglaterra, como no Reino Unido, né? De uma forma geral, no Canadá, na Austrália aqui, que a rainha é a mesma, não sei se vocês sabem, mas eu já até comentei com vocês, que a rainha da Inglaterra também é rainha do Canadá, rainha da Austrália, rainha de diversos países que ainda estão submetidos à monarquia inglesa. O que mais? Outros países ainda adotam a monarquia, como a Espanha, mas a grande maioria dos países já passaram para a república, tá? Me parece que existem cerca de 20 países que ainda adotam monarquias. A primeira característica, então, é essa da hereditariedade. A segunda característica é a da vitaliciedade. O que quer dizer, gente, que o governo, a pessoa vai ficar como chefe, né, monarca, até morrer. É vitalício, quer dizer que a pessoa tem o direito de ficar até a morte. Veja, né, a rainha da Inglaterra, que já é uma senhora bem idosa, mas ela continua sendo a monarca. Por quê? Porque existe essa característica da vitaliciedade, certo? E a outra característica, que hoje ela já não existe, ela já não é mais uma característica tão presente, certo? Mas a terceira característica é a da irresponsabilidade. Isso quer dizer, gente, quando eu falo irresponsabilidade, eu não tô querendo falar no senso comum de que, fulano é irresponsável, no sentido de que ele digamos assim, incapaz de fazer as tarefas, né? Incapaz de fazer o que tem que fazer. Não é esse sentido comum quando eu digo que fulano é irresponsável, tá? Quando eu digo que a característica da monarquia é irresponsabilidade, eu tô querendo dizer que o monarca, pelo menos as monarquias absolutistas de início, né? Os monarcas, eles não respondiam pelos seus atos. Eles não sofriam consequências pelos seus atos. Eles podiam fazer as maiores atrocidades, eles podiam agir contra a lei, mas não havia nenhum tipo de consequência de prisão, de impeachment, de perda de mandato, enfim, não havia consequências para os atos arbitrários dos monarcas. É isso que eu digo com a característica da irresponsabilidade, tá? Quer dizer que na monarquia, os monarcas, ou as monarcas, né, não têm responsabilidade ou não sofrem consequências por seus atos. Agora, essa é uma característica que ela era muito presente nas monarquias absolutistas. Isso eu tô falando do século XII até o século XVIII, mais ou menos. Que realmente essa característica era muito forte. Hoje em dia, as monarquias absolutistas, elas foram sendo, em sua maioria, transformadas em monarquias constitucionais. O que é isso? Quer dizer que os monarcas não estão mais sujeitos a uma irresponsabilidade absoluta, eles não têm total poder, eles estão sim submetidos a uma constituição, eles estão sim submetidos a limites, tá certo? Então, essa terceira característica da irresponsabilidade, você deve anotar
que não é mais uma característica absoluta. Ela foi durante muito tempo, né, durante as monarquias absolutistas, esteve presente nas monarquias da época, mas a partir do século XVIII, principalmente, e da transformação das monarquias absolutistas em monarquias constitucionais, ou seja, em monarquias limitadas, essa característica da irresponsabilidade, ela já não tem mais tanto sentido, tá? Até a rainha da Inglaterra, os monarcas em geral das monarquias constitucionais que existem hoje, estão submetidos aos limites constitucionais, tudo bem? E eles podem, eventualmente, sofrer consequências pelos seus atos, a partir do que está estabelecido na Constituição, tá certo? Aqui no Brasil, nós já tivemos monarquia, sim. Nós tivemos o período da nossa monarquia logo quando nos tornamos independentes de Portugal, em 1822. E nossa Constituição, a primeira Constituição brasileira foi a de 1824. E ela fez a previsão da nossa monarquia. Era uma monarquia absolutista na época. E era uma monarquia que contava, inclusive, com o poder moderador, que nós já comentamos, né? A nossa monarquia durou até o ano de 1889, que foi quando houve a proclamação da República no dia 15 de novembro desse ano, né, de 1889. E a partir de então nós adotamos a República como forma de governo, tá? Passando então para a República, quais são as características dos governos republicanos? A primeira característica é a temporariedade, certo? Quer dizer que nas repúblicas, os governos se alteram em um determinado período de tempo. Aí vai variar de estado para estado. Aqui no Brasil é de 4 em 4 anos. Existem países que as eleições ocorrem a cada 5 anos ou a cada 6 anos. Outros têm reeleição, outros não permitem reeleição. Enfim, o fato é que a característica é a da temporariedade, o que quer dizer que os governos eles se alteram em um determinado período de tempo, tá? Outra característica é a da eletividade, quer dizer que nas repúblicas os governos são eleitos, tá? Diferentemente do que acontece nas monarquias em que existe a hereditariedade, quer dizer, uma linha de sucessão que passa do pai ou da mãe para o filho, na eletividade quer dizer que os governos serão por meio de eleições, né? Os governos serão escolhidos por meio de eleições. Atenção, porque essas eleições não necessariamente se confundem com eleições diretas ou com eleições democráticas, tá? República não é sinônimo de democracia. Isso é importante que fique claro. Existem repúblicas não democráticas? Existem. Por exemplo, o Brasil na época da ditadura militar. Era uma república não democrática. Então, quando eu digo que a característica é da eletividade, eu não estou necessariamente dizendo que são eleições diretas ou que são eleições democráticas ou que são eleições escolhidas necessariamente pelo povo, tá? Quando eu digo que a característica da república é a da eletividade, eu estou querendo dizer que os governos são escolhidos através de eleição. Essas eleições podem, de fato, ser diretas, democráticas, a partir da escolha popular, como essas eleições elas podem ser a partir de um pequeno grupo de elite que escolhe quem serão os governantes, né? Ou através de eleições indiretas, enfim. Quando eu digo que a característica da república é eletividade, é importante que você saiba que eu não estou confundindo isso com democracia. É possível repúblicas não democráticas, sim, como, por exemplo, o Brasil na época da ditadura militar, a Alemanha na época do nazismo, tá certo? Então, é possível repúblicas ditatoriais, certo? E aí, como é que é a característica da eletividade nesses casos? O governo ele vai ser escolhido não abertamente pelo povo, mas por um grupo de elite que vai escolher quem vai ser o novo governante. Tudo bem?
O ideal, né, claro, é que as repúblicas sejam democráticas, mas não necessariamente, tá certo? É importante você saber só que são dois conceitos que não se confundem. Aqui no Brasil, nós passamos a adotar a república a partir de 1889, né? E uma outra questão importante para você saber é que a república surgiu, sobretudo, com a Revolução Francesa no final do século XVIII, tá? Então, a Revolução Francesa foi de 1789, né? E a partir daí surgiu essa nova forma de governo como uma forma de contrariar a monarquia absolutista que havia na época na França, né? Então, os franceses, eles fizeram uma revolução de modo a retirar completamente a monarquia e trazer uma nova forma de governo que ainda não existia. Isso não aconteceu em todos os países da Europa. Na maioria dos países da Europa, o que aconteceu foi uma transição de que antes havia uma monarquia absolutista e agora passou a ser uma monarquia constitucional, né? Uma monarquia limitada. Na França não, houve efetivamente uma ruptura de uma forma de governo que antes era monárquica absolutista e passou a ser depois republicana, tá? A maioria dos países adota a república como forma de governo. E uma terceira característica, nós já falamos da eletividade, nós já falamos da temporariedade, a terceira característica da república é a responsabilidade. Quer dizer, né, que os governantes estão sujeitos a serem responsabilizados pelos seus atos durante o seu governo. Então, durante o mandato, o governante vai estar sujeito às consequências pelos atos que cometer. Então, se cometer um ato ilegal, um ato inconstitucional, está sujeito, por exemplo, ao impeachment, está sujeito à prisão, certo? A depender do ato que cometeu, esse governante vai sofrer consequências pelos seus atos. Isso acontece nas repúblicas, certo? E aí, gente, alguns historiadores, cientistas políticos, entendem que o futuro das monarquias é realmente serem substituídas por repúblicas. Tem uma historiadora britânica que afirmou que quando houver a morte da rainha da Inglaterra atualmente, essa historiadora fazendo previsão do futuro, né? Ela disse que acredita que a monarquia na Inglaterra ela vai acabar ruindo, porque hoje a monarquia se sustenta porque a rainha é um símbolo muito forte do país, ela é muito benquista, ela é muito querida, mas sobretudo pelos idosos, que a conhecem, né, desde o início de quando ela tomou o poder como monarca. Mas os mais jovens já pensam de modo diferente e porque entendem que a monarquia ela é muito cara, né? A monarquia é muito dispendiosa. A monarquia ela tem um caráter simbólico forte, mas ela é na prática, entre aspas, inútil de acordo com alguns, porque na prática quem governa é o primeiro-ministro e não a rainha. Isso gera uma série de despesas, né? É pouco democrática porque existe uma linha hereditária e ela não pode ser alterada, enfim. Muitos membros da família real não têm liderança, né? São desprovidos de liderança. Enfim, é uma questão cultural complicada, mas que, de acordo com essa historiadora britânica, as monarquias elas tendem a acabar, a monarquia inglesa tende a acabar com a morte da rainha, né, eventualmente. O que mais? Pessoal, e aí, pra gente já encerrando, ainda sobre as formas de governo, eu vou apresentar para vocês a classificação que foi proposta por Aristóteles, lá na Grécia Antiga, né? Ele propôs uma classificação das formas de governo, que hoje não é mais utilizada, porque hoje as formas de governo são essas que eu falei para vocês, monarquia e república. Mas é importante que você saiba como era a classificação de Aristóteles, tá? Aristóteles foi o primeiro a classificar as formas de governo, e ele dividiu em três. Para ele existia a realeza, que se caracteriza quando só um indivíduo governa. Existia também a aristocracia, quando é um grupo que governa.
E existia a democracia como terceira forma de governo, que é quando o governo é feito efetivamente pelo povo de forma direta. E aí eu tô falando daquela democracia direta que acontecia lá na Grécia Antiga. Para ele existiam essas três formas: realeza, aristocracia ou democracia. Ele depois falou que se esses governos tivessem, digamos assim, se essas formas de governo fossem degeneradas, quer dizer, fossem utilizadas apenas para o interesse privado, se o bem comum não fosse verificado nessas formas de governo, a realeza se transformaria em tirania, certo? O que é a tirania? É o exercício da realeza por um só, mas apenas para o benefício próprio desse governante, certo? A aristocracia, se converteria em oligarquia e a democracia se converteria em demagogia, né? E essas tirania, oligarquia e demagogia são as formas degeneradas da realeza, da aristocracia e da democracia, respectivamente. Quando eu digo a forma degenerada, é quando ela é desviada de sua finalidade, quando os governantes simplesmente utilizam, né, os governos para benefício exclusivamente próprio. Agora, essa classificação do Aristóteles, ela é pouco precisa, ela mistura alguns conceitos, então hoje ela não é utilizada. Hoje, efetivamente, a classificação dos cientistas políticos para as formas de governo são essas duas que eu falei, monarquia e república. Aí vamos ver outras classificações na próxima aula, entre presidencialismo e parlamentarismo, entre autoritarismo e democracia, mas são outras classificações. As classificações das formas de governo são essas duas, monarquia e república. Tudo bem, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição via torpedo, aguardem os próximos vídeos para a gente continuar, tá certo? Bom dia!